tem muito assunto pra hoje. O Flamengo. Pedimos ontem um jogo bonito, vistoso, sufocando o adversário. Coisa linda. E o Flamengo aproveitou que o Boa Vista não é aquele time super complicado de ser enfrentado. E fez 4-0 e dispersou um monte de gols também, ter sido uns né? 8, né? Até o pênalti do Pedro, que saiu vaiado. Pois eu quero que você explique essa história das vaias do Pedro. Também. Bom... E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo, pessoal. A mídia não cansa de fazer elogios ao Flamengo, pessoal. O Flamengo ontem venceu bem, poderia ter goleado 8, 9, 10, perdendo muito gol, né? Mas o bom é que o Flamengo tá criando, né? Tem a parte ruim e para marcar um gol precisa de muitas chances, mas isso aí pode ser corrigido, pessoal, com certeza, né? Outra parte boa, o Flamengo não leva gol no comando de Tite, né? A verdade é essa, o time do Flamengo não leva gol, né? Com isso, os antes, a mídia, de orelha em pé, porque tá nascendo uma seleção aí, pessoal. Pode ter certeza, né? Até porque os 11 jogadores que são reserva, a qualquer momento entra e decide. São jogadores que a mídia tá de orelha em pé, sabe que o Flamengo hoje tem uma seleção uruguaia e seleção brasileira. Então tá deixando os antes preocupados, né? E você, nação flamenguista, o que é que vocês acham? O Flamengo tá vencendo e convencendo? Na minha opinião, sim. Ainda faltam alguns ajustes, mas isso aí é com o tempo, né? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, vamos ver o que a mídia tá falando aí. Quero deixar créditos ao vídeo, ao canal Jogo Aberto, link na descrição, vale a pena vocês lá e acompanhar, né? Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião, nação. Vamos lá. Então, o fato é que o Flamengo e o Fluminense estão classificados no Campeonato Carioca, tudo certinho, não é? E a gente mostra como foi essa goleada. O Boa Vista não teve tempo para respirar. Logo aos 8 minutos, Igor Jesus passou para Luiz Araújo abrir o placar. Bateu e fez! Gol! 4 minutos depois, Everton Cebolinha bagunçou a marcação e cruzou para Pedro fazer o segundo. Toque! O placar poderia ter se transformado em goleada ainda no primeiro tempo, mas o Flamengo perdeu chances incríveis. Bateu de cabeça por cima da trave! Estamos fazendo aquilo que a gente treinou, melhorar a nossa pontuação agora na finalização ali, a pontaria, para poder ampliar esse placar e sair com os 3 pontos hoje e voltar à liderança. Aos 17 minutos da etapa final, o juiz deu pênalti de Sheldon. Pedro foi para a cobrança e... Bateu! Pegou o goleiro André Luiz! Logo depois, Pedro acabou substituído por Gabigol e ouviu vaias da torcida, enquanto o companheiro foi aplaudido. Um certo descontentamento, né, da torcida do Flamengo com a saída do Pedro, né, por causa das chances desperdiçadas. E olha só, e é ovacionado Gabigol entrando. Individualmente falando, eu acredito que não foi o meu melhor, né, jogo. Sabia que poderia ter feito mais gols, como eu falei, né, não só eu, mas ali, né, ofensivamente a gente teve muito mais oportunidades, mas nem sempre vai ser como a gente quer. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não, alguns torcedores eles colocam dessa porque estilos às vezes tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se tu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. Aos 25, Arrascaeta acertou esse chute e fez um golaço. O primeiro dele na temporada. Bateu forte, é golaço! O uruguaio, em noite de artilheiro, ainda fechou o placar, 4-0. Bateu e fez! Gol! A gente tem que estar ali, contribuir. Seja com gol, assistência, seja com um passe simples, o importante é a vitória do time, apresentar um bom jogo, criar muitas situações como a gente fez hoje.
O compatriota vinha e estreou. Com a vitória, o Flamengo retomou a liderança da Taça Guanabara. E mais que isso, se garantiu nas semifinais com 2 rodadas de antecedência. O time jogando assim, ele tem que fazer mais gol. E que foi o que é? Respeitando o adversário, não virou o rosto. Não ficou jogando com chacota para o lado, ele não verticalizou o tempo todo, buscou o gol. Domingo tem Fla-Flu. O clássico pode definir o campeão da Taça Guanabara. A gente imagina sempre estar atuando nos melhores jogos, disputando os melhores campeonatos, atuando como titular ou não. Mas espero também que todos os jogadores possam estar à disposição do professor Tite. É um jogo muito importante, um clássico. Dois times que estão sempre lutando por coisas importantes, mas a gente tem que pensar no nosso grupo e o ano está começando, então continuar com esse bom começo de trabalho que estamos fazendo. Ai, os homens quando são inteligentes têm uma vantagem, né? Impressionante. Agora, o que a torcida do Flamengo quer em relação ao Pedro? Na minha opinião, o cara é completo, é um atacante excepcional, chamado na seleção brasileira, super elogiado. O problema é o Gabigol, que é a sombra do Pedro, ou é porque ele perde gols, porque perdeu pênalti, há poucos dias foi lá, cobrou, aí depois voltou a cobrança, ele acertou. O que está acontecendo? Loirão, eu acho que é uma questão de preferência do torcedor. É a questão que o torcedor prefere o Gabigol. E o Gabigol, desde a chegada do Tite, ele não é titular com o Tite. A reta final da temporada passada, nas coletivas, nas entrevistas em podcasts do Gabigol, ele mais ou menos, entre linhas, deixou em aberto o futuro dele com o Flamengo, né? E aí traz um desconforto pro torcedor. Agora, que o Gabigol ele é importante pro Flamengo, fato. Que ele é ídolo do Flamengo, fato. Por tudo que ele conquistou. O lado do Pedro, eu não sei se são 6 jogos, 6 gols, ou 8 jogos, 8 gols. Eu vi de ontem para hoje esses números do Pedro. Você vai exigir o quê de um atacante? Os números estão aí. Agora, eu acho que é uma questão simplesmente de preferência. Obviamente, com a experiência que o Tite tem, ele consegue administrar isso. Dentro do vestiário, que é o mais importante. É um treinador ter esse feeling e administrar essa questão da pressão em relação ao que o torcedor faz. Não foi a primeira vez que o Pedro saiu substituído por o Gabigol entrar e receber as vaias ali do torcedor. Então é uma questão, acho, de preferência aos olhos do torcedor, que agora prefere o Gabigol. Aí, Dea, as vaias sonoras muito altas da torcida. Claro que tem essa disputa Pedro e Gabigol, é excelente, porque os dois têm qualidade, são atacantes celebrados no futebol brasileiro. Agora, ontem especificamente, ele perdeu o pênalti e perdeu vários gols. Isso. Ele ficou na cara do gol, teve oportunidades e acabou desperdiçando. Não é o normal do Pedro, porque ele é um atacante acima da média, é um excelente finalizador. Mas ontem não foi a noite específica do Pedro, apesar do gol marcado. Um resultado de 4, né? O lance da penalidade. O lance da penalidade, que não tem nenhuma discussão. O Flamengo jogou ontem como tinha que jogar. Agora, a conversa de hoje o adversário é muito frágil. Não interessa, assim, eu acho que a questão de evolução do Flamengo em campo, né? A gente falou ontem do equilíbrio que o Flamengo já tem, um time que não toma gols e consegue marcar gols. Ter uma referência como o Pedro ajuda demais para esses jogadores que jogam dos lados do campo. Cebolinha ontem, mais uma vez, fez uma partida interessante. Luiz Araújo, da mesma forma. A Rascaeta conduzindo essa criação no meio de campo. O Flamengo jogou bem ontem, teve volume, finalizou muito mais. Agora, essa questão do Pedro é paciência. Cada jogo é uma história diferente. Ontem, além da penalidade que a gente está mostrando que ele perdeu, ele perdeu outros vários gols. Provavelmente, esses gols perdidos fez com que o torcedor vaiasse ele. Agora tem um detalhe, né? O Gabigol tem uma história e essa não pode nunca ser apagada no Flamengo, uma das mais bonitas do clube. Só que o Gabigol perdeu um pênalti contra o Vasco que ficou no 0-0. Ou seja, pelo pênalti desperdiçado pelo Gabigol, o Flamengo deixou de marcar 3 pontos numa partida. Ontem não, já era um jogo dominado. O Luiz Araújo jogou muita bola, muito bem na partida de ontem. O Cebolinha querendo o jogo, De La Cruz também mais solto, a Rascaeta, enfim. O time muito ligado, muito concentrado. E eu concordo com você, não interessa se o adversário é fraco, não tem tanta qualidade. O que importa é o desempenho de quem tem a chance de mostrar algo dentro da partida. E o Flamengo o fez. Agora, vamos acompanhar os próximos capítulos, o Tite que resolve essa parada. E é um bom problema, 2 bons atacantes. Agora, a gente vai falar sobre o São Paulo. Nação flamenguista.
Flamengo jogou ontem 4-0. Poderia ter sido bem mais, né? Se não fosse as oportunidades perdidas, né? Mais uma vez o Flamengo não sofreu gol. Eu acho que o Flamengo está tendo uma evolução, pessoal. Primeiro, parte defensiva, né? O Flamengo não toma gol com o Tite. E principalmente agora com a entrada de Vina, né? É um jogador que marca bem. Além de marcar bem, apoia bem, né? Acho que o Flamengo ganha muito defensivamente com o Vina, né? O padrão Flamengo não leva gol, né? Com o Tite, o Flamengo não leva gol. A verdade é essa nessa temporada. O meio-campo do Flamengo, mesmo sem Pulgar, se saindo bem, né? Acho que Arrascaeta, sem Gerson também, né? Arrascaeta, De La Cruz já começaram a se entender, pessoal. Você vê algumas jogadas saindo natural, né? Sem eles querer estar forçando. Isso aí eu acho que é uma vantagem. Luiz Araújo, muito bem também, né? Pegando as oportunidades. Cebolinha, do mesmo jeito, bem, né? Pedro, pessoal, bem na medida do possível, né? Vamos lá debater sobre Pedro, né? Desde o início que Tite assumiu, todos aqui sabem que Tite tem uma preferência por Pedro, né? Até porque levou ele para a Copa do Mundo. Uns torcedores preferem Gabigol, outros preferem Pedro. Da minha opinião, como torcedor, eu prefiro o Gabigol. Aí você diz, não, mas Pedro, todo jogo tá fazendo gol. Tudo bem. Tá fazendo gol, pessoal. Por exemplo, no jogo de ontem, Pedro poderia ter feito 5 gols. Ele perdeu 3 gols, né? Perdeu 2 normal, perdeu um pênalti. Então, eu acho que, assim, as oportunidades devem ser dadas. Tudo bem, Pedro tá fazendo gol, claro, ele tá jogando mais do que Gabigol. Gabigol entra aos 30 do segundo tempo. Quando Gabigol entra aos 30 do segundo tempo, pessoal, De La Cruz, Arrascaeta, esses caras aí já estão, os caras que abastecem o time, principalmente o jogo estando resolvido. Os caras já estão com o pé lá embaixo, com calma, né? Não tem pra que desespero, né? O jogo já tá ganho. Só quem entra com vontade é Gabigol. Mas, infelizmente, o jogo já tá decidido. Os caras já estão cansados. Isso aí não é a favor dele, né? A favor dele é entrar 0-0, entrar no início do jogo como Pedro tem entrado, né? E tem pegado bastante oportunidade. Ótimo jogador, pessoal. Não resta dúvida, né? Só que ele tem um cara no banco que é ídolo e que a torcida quer como titular, né? Mas Pedro hoje é o atacante do Flamengo, né? Titular. A gente espera. Claro, ele vai perder muitos gols, vai. Mas vai fazer também, né, pessoal? Até porque as oportunidades vão surgir e Pedro vai colocar a bola para dentro, né? E o que aconteceu no jogo ontem? Perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti, né? A torcida já tinha perdido 2 gols. A torcida começou a pegar no pé, né? E na substituição por Gabigol, a torcida vaiou o Pedro, né? Porque tem alguns torcedores, como eu falei, né? Preferem Gabigol ou Pedro, né? Uns preferem mais Gabigol, outros preferem mais Pedro. Eu continuo dando minha opinião, prefiro mais Gabigol. Mas sei que Pedro é outro ótimo jogador, excelente jogador. Se Gabigol estiver lá, não adianta que a gente querer passar o ponto, porque eu quero ver Gabigol. Vou dizer que Gabigol não perde gol. Gabigol perde a mesma oportunidade que Pedro perde, pessoal. Gabigol, de 5 finalizações que ele faz, que é para ser gol, ele marca 2, perde 3. É normal. É normal, né? Principalmente do time desse do Flamengo aí. Os caras vão ter várias oportunidades. Se o Flamengo não perder gol, pessoal, não adianta aqui a gente querer esconder. Se o Flamengo não perdesse gol, todo jogo o Flamengo goleava, porque tem muitas oportunidades. Assisti aí o jogo aí, sempre os comentaristas falando, né? O Flamengo perde muito gol, para fazer um gol perde muitos, né? Mas se não perder, não tem quem vai segurar o Flamengo. Tem que perder gol, né? Isso vai ser natural, não tem como o jogador ser 100%. Não tem como o jogador ser 100%. Já imaginou as oportunidades que o Flamengo teve ontem, fizesse de gol? O jogo tinha que sair 10-0, né? Mas infelizmente a gente sabe que no mundo do futebol não é assim, né? Então é normal, né? Então é normal, a torcida tem uma preferência por Pedro, outra parte por Gabigol, por isso que aconteceu ontem. Pedro já tinha perdido 2 gols, tinha perdido o pênalti. Quando foi substituído por Gabigol, a torcida vai o Pedro, aplaudiu o Gabigol, né? Mas isso aí eu acho que é normal, inclusive na coletiva. Na zona mista, Pedro, bem natural, disse que é normal. Nada além do normal. Cada cara tem sua preferência. Ele sabe que não fez um grande jogo. Ele mesmo disse, né? Se fosse para mim ter feito os gols que eu perdi, tinha feito uns 4 ou 5, né? Então o jogador tem a consciência.
sabe que poderia ter feito muito mais gol, né? Então isso é normal, né? Um ou outro vai preferir Gabigol, Pedro, né? Isso aí é normal. E sempre aquele que tá no banco, pra mim, vai ser o melhor. Porque dificilmente, pessoal, vai agradar. Pedro fazendo gol e a torcida querendo o cara que tá no banco. É normal. Se Gabigol tivesse fazendo gol, a torcida quer Pedro que tá no banco, né? Então, isso aí é normal. Pessoal, vale destacar aqui Igor Jesus, né? Você anota o nome desse moleque aí, pessoal. O moleque entrou, né, com a responsabilidade gigantesca. Claro, era um time pequeno, o Boa Vista, mas o cara tava jogando natural. Você via ele jogando, apesar de ser um volante, ele tem visão de um camisa 10, um camisa 7, né? Ele distribui bem a jogada, cabeça erguida, não se afoba, não tem medo, né? Marca bem, marca pressão. É aquele jogador... Ele é um estilo João Gomes um pouco mais habilidoso, né? João Gomes era aquele cara raçudo, partia pra cima, era mordendo. Ele é esse estilo de João Gomes sendo mais habilidoso, né? Tem a finalização, ele tem um bom passe, né? Então, vocês anotem esse nome aí, né? Igor Jesus, né? Vai ser o futuro do Flamengo, né? Tito, como não é bobo nem nada, já colocou o menino pra jogar, já percebeu a qualidade dele, né? Então, eu acho que dificilmente esse cara aí vai ficar muito tempo no banco, né? Com um pouco de experiência no meio desses caras aí, né? E dando oportunidade a ele, uma hora ele vai... Anote aí. Uma hora ele vai agarrar a posição titular. Pulgar, Gerson, não dê moleza, pessoal. Não dê moleza porque o menino tá pedindo passagem, né? E a gente sabe que Tito gosta de utilizar os caras da base. Começou a botar ele para jogar. Então, vamos esperar que ele como é que se diz? As expectativas em cima dele é grande e que ele corresponda, né? Porque é um grande jogador, já demonstrou isso, né? Claro, vai ter um pouco de pressão, não adianta querer sobrecarregar o garoto agora, né? Mas todos que estão vendo já viu que o cara é diferenciado, né? A verdade é essa. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa aí sua opinião nos comentários, né? Sobre Gabigol e Pedro. Quem você prefere? Eu prefiro o Gabigol, mas Pedro... Não adianta esconder. Grande jogador, artilheiro, matador. E Igor Jesus, pessoal, o que é que vocês acham? É um grande jogador? Deixa aí sua opinião nos comentários. A lembrar mais um jogo do Flamengo. Sem sofrer gol, pecável, né? Próximo jogo, Fluminense, clássico, pode decidir a Taça Guanabara, né? Então é isso, nação. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.